Braulio. Fazer a vontade de Deus, Caio, seria a própria vida. É por isso que nós somos bitolados, emburrados, porque fomos ensinados para aborrecer essa vida. Acho que aborreci mais porque segui as palavras de pastores ensinando que deveríamos ser como Jesus, assim, mas o Jesus religioso. Pois se eu não estivesse no pedestal como Jesus, não estivesse em Jesus, mas esse Jesus era o rabugento que lançava todos no inferno. Ele é o Jesus da religião, do contra, mal-humorado, chateado, certo. Até os crentes que erraram, eu os julgava e os lançava no inferno com os meus olhos, pois me julgava de Jesus. Hoje, graças ao Papo de Graça, aprendi que ter Jesus é sair da toca para amar até o ponto de serem pisados. É verdade. Agora, olha só uma contradição. Quando a gente não lê Jesus, tendo Jesus como a chave hermenêutica, não dá nem mesmo para ler Jesus sem Jesus como a chave hermenêutica. Como é que é, Caio? Perdão. Não ter Jesus como chave hermenêutica interpretativa é uma coisa tão séria, porque não dá nem mesmo para ler as palavras de Jesus sem ter a pessoa de Jesus como chave interpretativa das próprias palavras dele. Exemplo. Ficando aqui com esse irmão ou irmã, é ele ou ela aí? Ele agora. Ele. Pois bem, ele disse que seguiu a um Jesus chato, rabugento, construído pelos pastores. Bom, a palavra que ele usou para descrever isso aí foi a palavra aborrecer. Não foi a palavra inicial? Foi aborrecer. Que é uma palavra tirada do Evangelho. Aborrecer essa vida. Quando Jesus diz, aquele que não aborrecer nesta vida. Olha só, uma frase. Olha só. Você nunca ia pensar, quando se lesse essa palavra, aborrecer essa vida, associá-la ao Evangelho, né? E se estivesse lendo ela no Evangelho... Não, na carta de alguém. Na carta de alguém? De um Evangelho. Com certeza. Eu não iria. Para mim é impossível não ver a relação. O fragmento. Isso é um trabalho de juntar fragmentos de alma, de pedacinhos de alma. Entendi. De onde vem? Vem de uma interpretação errada do Evangelho. Olha. Aborrecer a sua vida neste mundo por amor a mim não é digno de mim. Aí o cara diz, bom, então eu tenho que aborrecer a minha vida nesse mundo, sabe? Eu odeio piscina. Tudo que ele gosta, ele passa a ter raiva. Como é que funciona o entendimento de aborrecer a minha vida neste mundo, aborrecer a sua vida neste mundo por amor de mim, quando você não tem Jesus como a chave hermenêutica interpretativa? Você fica lidando só com palavras, as escritas, a palavra aborrecer, abre o dicionário, aborrecer, o que significa? Sim. Ficar chateado, ou ainda está irritado, ou irritar, depende de quem é o sujeito ou o objeto dessa relação, certo? Vai depender. Mas não me esclareceu nada, porque se for ler a letra, eu vou sair dali e vou dizer, o que me aborrece nesse mundo? Bom, me aborrece não fazer, em primeiro lugar, o que eu gosto. Podendo fazer, não fazer, me aborrece. Então, eu gosto de piscina? Gosto. Então, eu não vou mais para a piscina. Eu vou me aborrecer. Você acredita que... É nessa linha... Esse é o princípio da santificação religiosa cristã. Você sabe disso. Lá em Minas você já viu isso acontecer. Quando uma senhorinha da Igreja Católica, por exemplo, quer fazer uma penitência ao Senhor. Sim. Não pode sair de casa, já é velho. O que ela faz? Ela gosta muito de doce de coco. Aí ela para. Ela para de comer um mês, um ano. Faz uma penitência. Doce de abóbora. Ela se aborrece. Você entendeu? Quem tem mais saúde, pessoal, ou não é católico, por exemplo. No catolicismo, uma coisa subir uma escada de joelho, ou se privar de alguma comida, ou deixar de fazer alguma coisa, são as penitências, ou mesmo um jejum.
Parar de beber na quaresma. Na quaresma. Comer carne. Na igreja evangélica, depende. Nas tradicionais, tem certos tipos de penitência. Nada oficial. Nada doutrinado. Eu estou falando que essas coisas funcionam na cultura e nos acordos tácitos do grupo. Ninguém fala, porque no meio evangélico não existe penitência. Só no meio católico. Mas as pessoas fazem suas penitências, porque a alma é construtora de pirâmides, está todo mundo na mesma. Tanto faz ser egípcio, se é maia, se é bretão, em Stonehenge, ou se é celta, todo mundo faz pirâmides, todo mundo quer chegar lá por conta própria. Então a penitência é a minha pirâmidezinha, eu estou fazendo a minha religião para chegar, para agradar a Deus. É o meu altar de Caim. Estou fazendo, todo mundo faz as suas. Você está me entendendo? Sim. O que eu estou falando então? Então, olha só, o cara está se aborrecendo. Então, uma das maneiras de um indivíduo chegar e fazer isso, dizer, vou me santificar, eu vou agradar a Deus, é aborrecer a sua vida nesse mundo. Isso vale para todo mundo. Ele vai matando, assim ele diz, eu estou matando também os prazeres da minha carne. Gosto demais de comer feijoada, então vou ficar meses ou um ano sem tocar em feijoada. É uma penitência. Não é por causa da saúde física, não é por causa do colesterol, não. É para galgar alguma coisa espiritualmente. Para botar mais uma pedrinha nessa pirâmide. É. Sabe? Não vou falar palavrão. Santificação de jovem. Senhor, eu te prometo que eu vou parar de falar palavrão. A moçada está me entendendo o que eu estou falando aí. Não sair na mão. Opa. Não vou, Senhor. Vou ter que orar por um possesso. Vou segurar a onda, vou segurar só a onda. Vou santificar a mão direita. Isso. O cara é a penitência dele, faz uma supressão. Você entendeu? Mas está construindo o altarzinho dele. Aborrecer a vida nesse mundo. Agora veja o que eu disse no início. Até palavras de Jesus, lidas, sem que se tenha Jesus como a chave interpretativa, a pessoa de Jesus, os modos de Jesus, o jeito de Jesus, o comportamento de Jesus, a atitude de Jesus, descritos nos evangelhos, nos atos de Jesus, sem que eu tenha o Jesus encarnado, agindo, eu não consigo nem entender as palavras dele. Se elas fossem só palavras soltas, entendeu? Eu não tivesse um único exemplo do Cristo encarnado, e foi Jesus e andou na direção da casa de Jairo, indo de caminho para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, veio uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos, e puxando as suas vestes por trás, porque dizia, se eu ao menos tocar nas suas vestes eu serei curada, vindo ela por trás trêmula, tocando, viu que imediatamente foi curada, e Jesus parando disse, quem me tocou nas vestes? Se eu não tivesse narrativas e modos e contatos e encontros, e Jesus em festa, Jesus em banquete, Jesus falando com fariseus, Jesus falando com saduceu, Jesus lidando com pecadoras, com meretrizes, com publicanos, com servidores públicos corruptos, com teólogos legais, com teólogos perversos, com religiosos do mal, com religiosos do bem, com religiosos equivocados, com religiosos presunçosos, lidando com todo tipo de gente, gente sem religião, centuriões romanos que estavam apenas querendo salvar alguém, sem nenhum outro interesse. Se não tivesse todo esse acervo de encontros humanos, Jesus lidando, se eu tivesse só Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados e tal, só as palavras de Jesus, meu querido, o evangelho ia virar uma coisa horrorosa. Você está me compreendendo? Porque para eu entender até as palavras de Jesus, eu preciso do verbo encarnado. Eu preciso ver como é que esse que é o verbo eterno se encarnou e como é que ele tratou. Por exemplo, a palavra aborrecer a vida neste mundo. Aborrecer a vida neste mundo. É contigo ainda, irmão, que eu estou falando. Eu não me esqueci de você. A resposta a você, certo?
Aborrecer a vida neste mundo. Sem o Verbo encarnado, sem Jesus, a chave hermenêutica, sem as narrativas do comportamento, das atitudes de Jesus na vida, como é que fica se eu só leio isso? É encher o saco de tudo e de todos. É desistir de tudo, é ir para um mosteiro e me negar, virar um monge capuchinho lá em Portugal, sabe? Dormindo naquelas camas de pedra, lá no mosteiro dos capuchinhos, lá no Alto de Sintra. É tudo baixinho assim, tem até cortiça no teto, para o cara não bater, não doer tanta cabeça. Pra amortecer. E também porque como não pode ter luxo nenhum, eles forraram com um estofozinho de uma madeira assim, de cortiça, para o cara deitar na cortiça, senão todo mundo morria de pneumonia na primeira semana. Mas não podia ter mais nada, tudo ali. Aquela vida pequenininha, assim, aborrecer a minha vida nesse mundo. Não gosto. Não, eu gosto de todo um óleo. Eu quero, então eu não posso desejar. Ele vira assim, porque crente vive assim. É bonito demais, não é feio. Parece ser gostoso, então é horrível. Seduz, é atraente. Não, é diabólico. É diabólico. Fica todo mundo no monastério do Monge da Rosa. Monge da Rosa? Do nome da Rosa. Humberto Eco. Só ouvindo o eco. Ali, só doido. Babando. É assim. É isso aí, cara. Aborrecer a vida. Aborrecer a vida. Agora, quando você tem Jesus como a chave hermenêutica, aí você vê como é que Jesus lidou com a vida. Chegou num casamento. Ele acabou com a festa? Não. Hein? Não. A festa tinha acabado por conta própria. Porque faltou vinho. O que ele fez? Se ele aborrecesse a vida, o prazer, a alegria, a dança, a celebração, o sexo gostoso que ia rolar entre aqueles dois ali depois, que não seria tão gostoso se o vinho acabasse. Porque eles iriam para a cama humilhados, especialmente na antiguidade. Faltar alguma coisa em casa, numa boda de casamento, era vergonha para o noivo, broxava o noivo. É mesmo, cara? Olha isso. Broxava o noivo, não podia faltar nada. Tinha que ser fartura total. Ele estava ali salvando a gala dos dois também. A festa da moçada e a gala dos nubentes. Vai, meu filho. Sim, não tenha vergonha essa noite, ao contrário. Todo mundo foi perguntar ao dono da casa e o noivo ficou ali sem saber responder. Escuta, que negócio é esse? Tu guardaste o bom vinho até agora? Olha ele enchendo a bola dos caras. Veja se ele está aborrecendo a vida. Na perspectiva de ser do contra. Olhe para ele em todas as outras ações dele. É convidado para comer, veja se ele cospe no prato. Você já viu Jesus reclamando de alguma comida? Ao contrário. Em Lucas 10 ele diz, se vocês entrarem na casa de alguém, comam o que lhes for oferecido. Não fez dieta para nenhum deles, comam o que lhes for oferecido. Com gratidão. Saúdem os filhos da paz. Andem com gente boa. Olhe para o Evangelho. Veja Jesus dizendo aos amigos dele, como eu desejo comer de novo com vocês essa Páscoa no reino de Deus. O que é isso? É aborrecer a vida ou é amar a vida? Quando ele diz aborrecer a vida neste mundo, ele não está falando de aborrecer a vida no planeta. No cosmos, na natureza, na água gelada, no mar, no sol, no céu azul, no encontro humano, no abraço, no cheiro, no perfume, na beleza, na estética, no sabor, no prazer. Também na dor, no sofrimento, na solidariedade, na agonia. Não. Ele não está falando disso. Ele está falando de aborrecer, é o processo sistêmico de colocar a vida
a serviço do príncipe deste mundo, do curso deste mundo. Eu tenho que aborrecer a mesmice desse fluxo, a idiotice desse fluxo, a alienação desse fluxo. É seguir porque todo mundo está indo. É ir porque todo mundo foi. É não deixar de ir porque a maioria já está lá. É sem saber nem por que vai, é sem discernir. Eu tenho que aborrecer os fluxos deste mundo e discernir o que tem significado e o que não tem. Para ver o que me serve e o que não me serve, aonde eu vou, onde eu não vou, com quem eu vou, com quem eu não vou. Não estou a serviço do príncipe deste mundo, nem estou a serviço dos prêmios deste mundo. Você entendeu? Mas eu só vou equilibrar essa noção se eu olhar para Jesus vivendo. Se eu ficar só com a exegese dos termos, sem Jesus como chave hermenêutica que me interpreta aquele termo, aquela palavra, porque ele não é esquizofrênico, portanto, tudo que ele mandou viver, ele viveu, porque ele é o verbo, a palavra encarnada. Então, para eu entender o que ele está dizendo lá, eu preciso dele vivendo o que ele mandou viver, porque ele não mandou ninguém viver nada que ele não tenha vivido. De modo que eu sei como é ser gente, eu sei como é ser para Deus, eu sei como é ser homem, eu sei como é tratar a mulher, eu sei como é tratar amigo, eu sei como é tratar o inimigo, eu sei como é tratar o adversário político, eu sei tudo isso em Jesus, porque Jesus lidou com todas essas coisas e me ensinou por palavras e ações a como lidar com todas elas. Então, companheiros, se você não integrar essa percepção aí dentro de você, se ela não virar uma coisa só, uma compreensão só, você nunca vai conseguir ser feliz andando com Jesus, porque a lavagem cerebral que fazem da construção de um Jesus, conforme o escultor local, o fazedor de Jesus local, porque está cheio de fazedores de Jesus. Todo púlpito é uma bancada para o cara entalhar um Jesus ali. São entalhadores de Jesus, escultores de Cristos, de conceitos de Jesus equivocados ali. Então você tem que largar isso tudo, lavar isso tudo, pegar o Evangelho puro e simples, reler e crer que Jesus é daquele jeito, não conforme os pastores lhe disseram. Quem é que precisa de algum pastor dizendo como Jesus é, se pode ler direto nos evangelhos, sentir de cara como ele é? Descubra você mesmo, confie em você, está tudo aberto, não está selado. É fácil ficar curado diante de uma luz tão dada, tão revelada, tão aberta, tão explícita. Tem uma disposição para nossa total confiança. E aí, Bruno? Muito bom, Caião. Amém. Aqui, ó. Caião, depois que você explica, fica tudo muito outra pessoa, tá? Depois que você explica, fica muito claro, tudo muito claro. Agora você entende que você não está presente na vida da maioria dos discípulos e que essas palavras do Evangelho muitas vezes são difíceis de entender e o ser humano pagão tende a interpretar de forma legalista. Tudo parece um grande enigma a ser destrinchado. A vida é uma charada, Caio? Ou a minha resposta é: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Ele está certo. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, porque eu e Paulo nunca conversamos e Paulo parece que já nasceu sabendo disso, né? Na fé. Meu pai, por exemplo, nunca formulou com palavras o que eu formulo desde a minha tese de ordenação, quando eu tinha 20 anos de idade. Que eu creio do jeito que eu creio agora. Você formulava diferente? Não, ele nasceu sabendo isso. Tá. Ele nunca teve nem esse conceito, nessa formulação. Ele já tinha esse olhar. Ele só dizia assim: meu filho, que falta de sabedoria dessas pessoas. Como é que elas podem pensar que o significado do que Jesus ensinou é este, se elas não veem Jesus vivendo nada disso?
Era a simples pergunta que ele fazia, mas que já esclarecia tudo para quem quisesse entender. E ele não foi instruído por ninguém assim. Essa já é uma instrução natural quando você não sofre lavagem cerebral da religião. E quando o que você aprende primeiro é o Evangelho e não as doutrinas da igreja, que foi a maravilha do meu pai, por exemplo. Porque meu pai se converteu ouvindo um versículo de Hebreus 11:1. Iniciou o processo explícito. Maravilhoso. Foi para casa, ninguém sabia, e pediu para minha mãe abrir em Hebreus 11. Levamos um susto, ele leu. Hebreus 11 achou o capítulo lindo como literatura. Aí foi para Gênesis e disse, vou ler o livro todo. Aí minha mãe disse, não, mamãe foi muito sábia. Ela também jamais iria nem pensar em dizer, nem sonhar em formular uma coisa tipo Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Não, mas o que ela fez? Fez isso. Ela disse ao meu pai, raciocinando apenas, do jeito que ele é, inteligente, crítico, humanista, ele vai se engatar aí no Velho Testamento, no livro de Levíticos, e não vai passar dali. Aí o que ela disse? Não, esse é um livro diferente. Você só entende o início desse livro depois que você compreendeu o final. Comece a ler aqui de Mateus para frente. Entenda bem o que Jesus disse. Depois pode ler o resto. Sábia, mamãezinha. O que ela estava fazendo? Ela estava fazendo com meu pai o que eu estou ensinando a todo mundo aqui. Com palavras. Aí ele leu. Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegou no capítulo 19, João. Bum! A conversão. Começou a ler 3 da tarde, 2 da tarde, de madrugada. Ele estava em João 19, lendo de carreirinha, sem ninguém, sem intérprete, sem nota de rodapé, sem comentário bíblico. Não, lendo português de carreirinha, como se lê um livro. E a luz do Espírito já está presente, na avidez da leitura. Quando ele chegou no capítulo 19, estava tudo explicado dentro dele. Pá! Aí ele disse, eu sei, Jesus, que não foram os romanos nem os judeus que te mataram. Quem te matou fui eu, me perdoa. Compreendeu tudo. Dali para frente. Então, qual é a diferença? É que ele se converteu lendo a palavra, lendo o Novo Testamento. Ele se converteu direto na fonte, sem intermediário religioso nenhum. E os que tinham existido na vida dele, tinham existido na infância e adolescência católicos. Tinha deixado isso para trás há muito tempo. Então, nenhum evangélico, nenhuma doutrinação, nenhum catecismo. Leitura da palavra, e, eu te matei. Me perdoa. Aí começa a ler a palavra, sua palavra, sua palavra, sua palavra. Esse entendimento ficou assentado nele. Agora, hoje em dia, o que acontece? Ninguém lê a palavra. Nem primeiro e nem depois, e nem durante. Hoje em dia as pessoas só ouvem pregadores. Sim. Aí pronto, não há esperança para quem não lê o Evangelho e só ouve pregadores. Pregadores, vai de um púlpito para o outro. São todos escultores de Jesuses. Vá para o Evangelho e leia de carreirinha. Aí você fica livre dos escultores dos Jesuses. E eu tenho dito a você, inclusive de mim, que estou aqui enquanto for útil apenas para mandar o indivíduo para ir mergulhar de cabeça nas águas profundas e entender. E veja se o que eu estou dizendo procede ou não procede. Se não proceder, me mande as favas. Se proceder, não me torne seu guru. Mergulhe de cabeça no único que me ensina, que é esse Mestre eterno, Senhor da minha vida, o Senhor Jesus.